Talvez seja a pergunta que eu mais responda no canal Meu Mundo Autista e nas nossas plataformas. Será que a terapia vai ajudar meu filho? Será que essas horas que estão sendo aplicadas são realmente necessárias? Será que meu filho tem que fazer aba? Então, tudo tem muito a ver com as perguntas ligadas ao tratamento, né? E a gente não gosta de falar tratamento, a gente fala condução terapêutica, porque tratamento leva a intenção ou parecer que essa pessoa vai ser curada. E não há cura para o autismo, né? Então você não deixa de ser autista. Então a gente vai conversar com vocês um pouco sobre isso, para que você de repente possa tirar suas conclusões, inclusive elementos para você conversar com um profissional que acompanha seu filho ou você. Esse é o canal Meu Mundo Autista e esse é o Alexandre Soledade. Muito obrigado por você estar aqui, é tão importante a sua presença. Se você está aqui, segue a gente, compartilha. Se você já segue, obrigado. A gente agora é mais de 1000 seguidores e muito obrigado por você estar aqui, e vale a pena a gente conversar sobre essas demandas ligadas ao autismo. Quando a gente fala de tempo, tempo terapêutico, a gente precisa voltar lá em 2018, quando de repente em um determinado momento a Sociedade Brasileira de Pediatria entendeu, na explosão de casos que vieram logo após, que a gente teve acesso, o Brasil teve acesso ao DSM-5, a melhor forma de chegar ao diagnóstico, né, codificar o diagnóstico de autismo nas crianças, adultos, assim por diante, houve um boom de casos. E isso aconteceu nos Estados Unidos em 2014, porque o DSM-5 ele foi publicado nos Estados Unidos em 2013. Então os casos subiram, esse gigantesco caso de autismo subiu bastante com a chegada do DSM-5. Então o autismo estava aí já, só que nós não sabíamos como chegar de forma a sistematizar, e o DSM-5 favoreceu a isso. Mas nem por isso eu gosto do DSM-5, porque ele acabou fazendo outras tretas, e eu já falei aqui, mas qualquer coisa eu falo de novo. Então o manual diagnóstico ele facilitou chegar. E aí em 2018, olha o tamanho do lag, né, desse vácuo, desse vale, né, desse abismo. Então em 2018 a Sociedade Brasileira de Pediatria, ao observar os números de casos de autismo, sugeriu aos pediatras que primeiro, né, essa criança sendo identificada os atrasos, eles deveriam passar por mais investigações, e que fosse orientada que essa criança, no caso criança, porque dificilmente chegava naquela época a diagnósticos adultos, mas depois isso foi acontecendo, ela tinha que passar por situações de estimulá-la, porque a ideia era que essa criança, já que tinha atraso, ela merecia ser estimulada. Estimulação precoce, ou o mais rápido possível. Então os profissionais foram se habilitando, trabalhando as terapias assim por diante para que estimulasse essa criança. Em 2019, um ano depois, ou um ano e meio depois, 2020, mais ou menos nessa faixa aí, a mesma Sociedade Brasileira de Pediatria mudou o aspecto ao dizer que não bastava simplesmente estimular. Era necessário passar por, ao invés de estimulação, a gente passar por um outro patamar, que você teria que fazer com que essa criança passasse mais tempo, não só mais estimulando, mas ela precisava passar por intervenção. Então, o modelo de intervenção precoce, ele vem com olha, não basta só estimular, é preciso intervir. Quando a Sociedade Brasileira de Pediatria ela opta agora não mais pela estimulação precoce, mas sim pela intervenção, ela entende que não é mais suficiente estimular. É preciso que essa criança seja levada a outros patamares, né, em que ela deveria receber mais esse reforço. E esse reforço pela Sociedade Brasileira de Pediatria e por todos aqueles que entendiam, sabiam que não deveria partir simplesmente de um único ponto focal, então não era na clínica. O processo de intervenção ele deveria ser macro. A escola deveria fazer, os pais, a clínica, todos os ambientes deveriam favorecer para que essa criança, esse jovem tivesse a melhor quantidade de informação possível para que ela pudesse desenvolver e estar melhorando a sua qualidade de vida. Só que aí a sociedade nossa mudou bastante e a gente passou a dizer que não tem tempo para, inclusive para os filhos, mesmo os filhos que precisam muito da gente. A gente passou a delegar para as clínicas, para o ambiente clínico, esse papel de intervenção. Então essas 40 horas durante a semana que uma criança passava por intervenção, inclusive com os pais, brincando com os avós, no quintal, com os amigos, na escola, essas crianças passaram a ficar nas clínicas, fazendo 40, 30 horas de intervenção.
e aí tem que passar por tantas horas disso, tantas horas que aí esse cenário foi extremamente valoroso para aqueles que trabalham as ferramentas de comportamento, porque acredita-se que quanto mais tempo eu trabalhar essa criança, ela vai aparecer muito mais dentro do campo da normalidade ou de outras crianças. E esse encanto para os pais de que seu filho vai parecer igual aos outros filhos, ou ele vai parar de ter esse comportamento disruptivo, ou esse comportamento não habituado, ou que ele não consegue fazer, ele vai passar a conseguir fazer, mediante treinamento, esforço, assim por diante, foi um ambiente favorável para as clínicas que trabalham com ferramentas comportamentais, sejam elas naturalistas ou não. E aí o que aconteceu? A gente precisa refletir. Será que isso foi bom para a criança? Hoje dados falam que esse excesso de informação, de estimulação, não é mais estimulação, esse excesso de precocidade, de forçamento, para que ela seja uma pessoa que ela não é, pode ter consequências no futuro, inclusive situações pós-traumáticas. Mas isso está no campo do que as pessoas acreditam. Então, quando a gente passou a fazer intervenção somente no ambiente clínico, a gente foi tirando os outros ambientes favoráveis para que essa criança fosse criança, e isso passou a piorar e aumentando a possibilidade de situações pós-traumáticas. Mas Alexandre, será que então está errado meu filho ficar tantas horas? Não, não é certo ou errado. O negócio é que não pode ser para sempre. Mas infelizmente as ferramentas comportamentais acreditam que só vai ter efeito substancial se essa criança passar por 2, 3 anos de intensidade. É necessário mesmo? Será que, de repente, ao observar o que a Sociedade Brasileira de Pediatria falava lá em 2019, que mais gente deveria estar envolvida e não necessariamente o ambiente clínico deveria ser envolvido, mas para alguns pais foi muito interessante manter os filhos 30, 40 horas na escola, porque de repente ele pôde dizer para a sociedade que eu vou continuar vivendo, trabalhando, gastando minha energia para poder ter um padrão de vida e esquecer um pouco dos meus filhos, porque a clínica eu tenho dinheiro para pagar. Só que é importante dizer que 75% da população, no caso do Brasil, ela não tem condição financeira de pagar plano de saúde. Então quer dizer o seguinte, bem ou mal, boa parte das pessoas que têm esse modelo 30, 40 horas são pessoas que têm um pouco melhor condição de vida. Então, os outros 75% dependem unicamente do SUS, e o SUS não tem esse modelo. E aí condena as pessoas a achar que por fato do SUS não tem, essas pessoas estão perdidas. Na verdade, o que falta aí nesse caso são os estados, os municípios terem ambientes para poder que essas crianças que não têm grana, elas pudessem estar recebendo o mínimo possível de qualidade de intervenção e orientar pais para que em rede de apoio pudesse de repente continuar o processo de intervenção em suas casas. E outro modelo, que a intervenção só funciona se os pais estão participando e também se os pais têm subsídio para se sustentar. Por isso que muitos modelos de intervenção acontecem mediante pagamento de bolsa ou auxílio para que as famílias, nessa ausência de poder trabalhar, elas possam de repente acompanhar seus filhos no modelo de intervenção ou ajudar seus filhos no modelo de intervenção. Então o modelo de intervenção não é exclusivo das clínicas. Quando uma clínica fala que seu filho tem que ficar 40 horas e fala que você não vai participar, sai fora dessa clínica. Então a gente fala assim, o seu pai, se você não tem tempo, tudo bem, mas e o final de semana você faz o quê? Hoje mesmo vai passar jogo de futebol. Por que tu não brinca com teu filho? Por que não vai lá para fora? Sai com ele. Mas eu não sei o que fazer. Brinque. Você nunca vai errar se brincar com seu filho. Mas meu filho não sabe brincar. Talvez você nunca tenha ensinado. Mas meu filho... Cara, a gente começa a achar que a pessoa autista ela não tem a capacidade. E muitas vezes ela vai brincar do jeito dela, então brinque do jeito dela. É preciso que a gente mude esse modelo que é levado para um ambiente onde é um comércio desenfreado e que a gente precisa rever o que está sendo feito. Existe muita clínica levando muito a sério, fazendo coisa muito certa. E a clínica, inclusive, briga com alguns pais dizendo que seu filho não vai passar mais que 10 horas aqui. É preciso que você ocupe ele com outra coisa. Coloca ele na natação, coloca ele na ecoterapia, coloca ele em outra atividade, tenta fazer inglês, ele é nível 1. Eu tenho certeza que ele vai gostar. Tenta uma alternativa para ele. Não, mas eu preciso que ele faça alguma coisa. Se ele ficar em casa, ele me deixa louco, louca. Porque os pais estão reféns, inclusive, do ambiente celular, de rede social, assim por diante. Então, olha, ou você cuida do seu filho e assume ser pai e mãe, ou você, de repente, para de querer internar seu filho num ambiente em que é favorável ao adoecimento.
Ah, Alexandre, você está sendo duro. A gente tem que ser duro mesmo, porque quanto a essa horda de comércio, é preciso que a gente fale para os pais que eles que alimentam isso. Os pais muitas vezes alimentam esse comércio, seja pela desinformação ou pelo acesso à facilidade. A gente precisa falar o seguinte, pai, se seu filho estivesse brincando um pouco mais com você, com os outros irmãos, brincando no quintal. Eu acho engraçado, existem pais que moram em condomínios luxuosíssimos, que têm todo o amparo. Por que você não sai no final da tarde para brincar com ele no pátio? Por que deixa o celular em casa? Seu filho vai gostar muito mais dessas 2 horas clínicas do que de repente as 10 horas que ele passa conversando com outros profissionais. Isso não quer dizer que ele tem que abandonar os outros profissionais. É preciso sim, mas não precisa viver olhando para uma parede branca durante 5, 6 anos da sua infância. O autista precisa de tratamento, terapias e outras situações, e isso depende muito, não do suporte dele, mas do quanto o autismo dele se agravou, o quanto ele impacta a saúde, segurança e a qualidade da vida dessa criança. Eu vejo toda hora alguém falando, meu filho é suporte, isso não é questão, é o suporte. É o quanto o seu filho, de repente, ele precisa de ajuda e esquece o suporte pode variar bastante. Mas a gente precisa levar um pouco mais a sério e parar de achar que a gente não tem responsabilidade nesse processo. Nós temos responsabilidade sim. Nós somos pais. Se você não entendeu isso ainda, é uma pena, porque seu filho, às vezes, talvez vai ter mais afeto ao terapeuta que está na clínica, que está mandando ele repetir, porque isso é preciso para aquela situação que você contratou, do que você. A gente precisa rever o autismo, e esse autismo comércio não tem futuro para o seu filho não. Seu filho de repente vai lembrar desse momento tristemente, ao invés de repente ele lembrar de um dos momentos positivos que ele teve com você, que você deixou de ter, porque você acreditava que eram os outros que eram mais capazes do que você de ajudar o seu filho. Tá bom? Fica essa dica. Até a próxima.